Olá, alunos, tudo bom com vocês? Bom, estamos agora dando início, ao nosso resumo da prova, que vai ser realizada na quinta-feira, dia 29, onde eu estarei com vocês. Então, eu queria muito que vocês prestassem atenção nesse resumo e que vocês continuassem estudando, se preparando para a prova. Bom, então vamos lá para a gente ganhar tempo e vamos começar falando a respeito das cartas que Paulo escreve para Timóteo. Paulo ele quer deixar bem claro para Timóteo a respeito do futuro pastor, né? A respeito da separação para o ministério desse futuro pastor a qual Timóteo iria levantar. Então ele passa para Timóteo que esse futuro pastor ele precisa passar por algumas observações, ele precisa cumprir algumas exigências e uma dessas exigências, uma delas, para de início, é que Paulo passa para Timóteo da seguinte forma: olha, Timóteo, que esse futuro obreiro, esse futuro pastor, que ele não seja dado a vinho, que ele não seja espancador, que ele governe bem a sua própria casa, que ele seja marido de uma só mulher. Então essas são as qualificações, as exigências, que Paulo passa para Timóteo, para ele observar antes de consagrar um obreiro para o ministério. E um outro ponto também da preocupação que Paulo tem a respeito da consagração do futuro pastor, a qual ele passa para Timóteo. Ele dá agora uma advertência para Timóteo, que Timóteo ele não venha impor as mãos sobre esse futuro pastor de forma precipitada, que ele não venha se precipitar, que ele não venha se empolgar, ser empolgado, mas que ele tenha calma, que ele observe esse obreiro com muita calma, analise ele, veja como ele veja como está a vida dele, não vá de forma precipitada impor as mãos sobre o obreiro e consagrá-lo a um ministério pastoral. Então Paulo ele quer deixar bem claro para Timóteo, nessas cartas que ele escreve, em 1 Timóteo, 2 Timóteo, para que Timóteo não venha ungir, não venha consagrar nenhum obreiro que esteja com ele lá de forma precipitada, mas que ele tenha calma, que ele ore, que ele faça com cuidado, que ele observe esse obreiro, porque se Timóteo, a preocupação de Paulo era, se Timóteo ungisse, consagrasse um obreiro de qualquer forma e de forma precipitada, poderia acarretar consequências ruins, poderia vir problemas futuros para a igreja. Então ele pede para Timóteo ter muita cautela, muita calma, que observasse esse obreiro, que continuasse preparando ele, que não fizesse nada de forma apressada, mas com calma, porque Paulo sabia da importância que tinha esse pastor, a importância que esse pastor representaria para a igreja, porque ele estaria apacentando, cuidando de vidas, e Timóteo não poderia colocar qualquer pessoa, de qualquer forma, para exercer esse ministério. Então essa era uma das preocupações que Paulo tinha e passou para Timóteo em suas cartas, para Timóteo observar e não consagrar ninguém de forma precipitada, ao qual depois Timóteo viesse se arrepender, ao qual Timóteo depois viesse a ver que realmente ele errou, que ele não esperou o momento certo, que ele não observou a pessoa, mas que ele acabou se precipitando, e essa precipitação acabou tendo assim consequências gravíssimas, Então essas são uma das qualificações para o futuro pastor, as exigências que Paulo passa para Timóteo ter, antes de consagrar alguém
para o ministério. E tem também fatores também que para esse futuro pastor, em questão de estar observando esse futuro pastor. E nesses fatores, nessa observação, o líder que está ali para consagrar esse futuro pastor, ele tem que observar se esse futuro pastor, se esse obreiro que está ali com ele tem essas aptidões, né? Vamos falar, ele tem esses fatores que precisam ter para esse obreiro, para esse futuro pastor, esse pastor que vai estar levantando esse obreiro, que vai estar consagrando esse obreiro. Antes ele tem que, nessa sua observação, ver se ele tem aptidão para o ministério, ele tem que ver também se ele possui dons, se ele tem dons, né? Ele vai observar isso na sua observação, no dia a dia, ali nos cultos, né? Qual os dons que esse futuro pastor tem, né? Se ele tem uma integridade moral, né? Se ele é íntegro, se ele tem caráter. Então, são esses fatores que na observação tem um peso muito grande, E a outra parte também é claro, eu falei nas nossas aulas passadas, que não basta a pessoa ela ter o chamado, ela precisa querer exercer esse chamado. Então, o obreiro ele precisa também querer, desejar o ministério, né? Ele precisa ter aptidões para o ministério, ele precisa ter dons, né? Os dons para exercer esse ministério, e é claro, ele precisa ter integridade moral, ele precisa ter caráter. São fatores que precisam ser observados nesse período de preparação, nesse período de observação antes da consagração deste obreiro para ser pastor. Mas por que, gente? Porque Paulo tinha essa preocupação e que o pastor, o líder da igreja local, ele precisa ter também. É porque essa pessoa que vai ser consagrada, que vai ser levantada para o ministério, ela vai estar conduzindo vidas, ela vai estar lidando com vidas. Lidar com vidas não é fácil. Existem pessoas de personalidades diferentes, e não é fácil lidar com vidas. E é preciso ter todo esse cuidado, ter todo esse zelo, para poder, na hora, cuidar dessas pessoas. Então, não podemos colocar qualquer pessoa, de qualquer forma, de qualquer maneira, para exercer esse ministério, porque é um ministério muito importante, muito sério, que vai exigir muito desse obreiro, e não pode ser de qualquer maneira. Por isso, da preocupação do apóstolo Paulo. Por isso que nós temos que ter também essa preocupação antes de consagrar esse obreiro para o ministério. Então Paulo tinha essa preocupação e ele procura passar para Timóteo em suas cartas para Timóteo, assim também como ele procurava passar para Tito e para os outros discípulos que ele levantou. E mais à frente também nós falamos do pastoreio, né? Não sei se vocês lembram, né? Na aula passada nós falamos do pastoreio de pastores e da importância que tem o pastoreio de pastores.
onde ele serve para auxiliar esses pastores, para assessorar esses pastores, para ouvir também esses pastores, ouvir o que eles têm a dizer, o cuidado também com esses pastores. Então, o pastoreio de pastores, ele tem essa finalidade, alunos, de reunir esses pastores que muitas vezes trabalham, incansavelmente na obra de Deus, e que também passam por problemas, passam por situações. Muitos pastores que estão começando o ministério, e às vezes começa o ministério só ele, a esposa, os filhos, a igreja ainda nova para ele, ainda não tem membros, e ele precisa trabalhar, evangelizar para ganhar almas para aquele templo ali, onde ele vai estar cuidando, apacentando. E muitas vezes esse processo é demorado. Às vezes o pastor ele evangeliza, ele faz a obra, ele procura levar um povo para a igreja, e muitas vezes esse retorno não é imediato, ele demora. E muitos pastores que estão começando, principalmente os pastores que estão começando o ministério, eles ficam um pouco assim abatidos por acharem que não estão fazendo da forma correta, ou que o seu trabalho está sendo em vão e que não vai ter retorno, que vai continuar assim, a igreja vazia. E tem também pastores que muitas vezes têm um ministério, tem muitas ovelhas, tem muitos membros, e está passando por algum problema, por alguma dificuldade, algum problema pessoal, e esse pastoreio de pastores lá vai ajudar a levantar o ânimo desses pastores, vai passar para eles estratégias de como ganhar almas, estratégias de como fazer a igreja crescer, vai ajudar esses pastores também em momentos que eles possam estar passando de dificuldade, de problema pessoais, emocionais. Então esse pastoreio de pastores eu vejo como um local para tratar dos nossos pastores, de auxiliar os nossos pastores, de fortalecer esses nossos pastores para eles continuarem diante da obra de Deus, fazendo a obra de Deus, para que eles não venham desistir, porque tem muitos pastores que acabam desistindo e parando no meio do caminho, para que eles não venham desistir, mas que eles continuem fazendo assim a obra de Deus. Então eu vejo o pastoreio de pastores dessa forma, como um local onde os pastores vão se reunir, e ali vai ter um líder para ajudá-los, para incentivá-los, vai ter palavras, palavras bíblicas para ajudá-los, pregações para fortalecer esses pastores, para não deixar que eles venham parar na obra, para passar ânimo para eles. Como eu falei, muitas das vezes os pastores também vão precisar de ajuda. Eles apacentam, eles cuidam da igreja, eles cuidam do membro, mas quem cuida desses pastores? Muitas vezes nós esquecemos de pensar nesse detalhe. Quem está cuidando dos nossos pastores? E eu vejo, e é pura realidade, o pastoreio de pastores com essa finalidade, com essa importância, de ajudar esses pastores, de aconselhá-los, de fortalecer esses pastores, de passar ânimo para eles, um momento de reflexão, um dia de cuidado com os nossos pastores, Então eu vejo o pastoreio de pastores, ele realmente tem essa finalidade e ele tem essa importância. Reúne-se naquele dia específico, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com a liderança da igreja,
e naquele dia, né, é passado para eles, às vezes uma reunião, palestras, é passado para eles tudo isso, tudo que eles precisam, tudo que eles necessitam para eles darem continuidade, para eles continuarem prosseguindo. O Pastoreio de Pastores, na verdade, é um local onde você vai recarregar, onde o pastor ele vai recarregar as suas energias. Essa é a verdade. O Pastoreio de Pastores é o local onde o pastor ele vai recarregar as suas energias. E o outro ponto também que nós falamos é a respeito da ética, né? A ética pastoral. Então a ética, a ética pastoral são normas, condutas. A ética pastoral não é só a questão de guardar o sigilo num gabinete, né? Guardar o sigilo, aquilo que o membro fala no gabinete. A ética não é só isso. Muitas vezes achamos que a ética é só isso, né? Você está lá no gabinete com o pastor e você passar o seu problema para o pastor e o seu pastor não levar o seu problema para ninguém, ele guardar ali com ele. Essa é a parte da ética pastoral, mas não é só essa parte. A ética pastoral se resume, na verdade, em condutas, em normas que o pastor, o cristão, ele precisa cumprir, ele precisa seguir essas normas, ele precisa seguir essas condutas, né? São princípios que ele precisa seguir, assim como os mandamentos. Então, a ética pastoral ela é relacionada a condutas, normas, a estabelecimentos, a princípios que precisam ser seguidos, precisam ser cumpridos. E a gente tem a ética também em outras áreas profissionais, né? Como a área da medicina, o advogado, o médico, o jornalista, o professor, né? Todos esses profissionais, eles precisam e procuram e eles têm realmente a necessidade e a obrigação de serem éticos, de não quebrar as regras, de não quebrar as condutas, mas seguir as regras, seguir as condutas, aquilo que eles aprenderam, aquilo que eles juraram cumprir em sua formação. Então, a ética pastoral, ela é relacionada a condutas, a normas que precisam ser cumpridas na vida do pastor. O pastor ele precisa cumprir essas normas, essas condutas, ele precisa estar bem alinhado em relação a isso. E é claro, lá no gabinete pastoral, ele precisa ser ético também, não levar nada que é passado para ele ali, ele precisa ser ético. E mais um outro ponto que eu também quero passar para vocês, eu falei a importância de darmos continuidade. O pastor precisa dar continuidade em seus estudos, né? E esse conhecimento que ele precisa ter não é só da parte teológica. É claro que o pastor ele precisa ter uma formação teológica. Vocês estão, alunos, estudando, dando início, né, a primeiro ano de teologia e vão dar continuidade, segundo ano, terceiro ano, vão se formar, mas não necessariamente não é para você ficar só até aí. Será necessário que você dê continuidade, que você aprenda, estude também outros conhecimentos da área da ciência. E eu vou citar aqui alguns, como eu já falei, que vai auxiliar muito o pastor, vai ajudar muito o pastor, que são a sociologia, a filosofia, a psicologia, a geografia, a história, a língua pátria. Então esses
essas ciências, elas são fundamentais também. Que o pastor ele estude, para que ele tenha também um certo domínio também nessas ciências, porque são ciências que ele vai usar no seu ministério pastoral. Querendo ou não, ele vai precisar da sociologia, né, para ter um estudo, né, ter um conhecimento do que é a sociedade, né, o que representa a sociedade que está ali em volta da igreja, as pessoas, as vidas, né, o que elas pensam, o que elas necessitam, qual é a realidade delas, a filosofia, né, para poder entender as pessoas, compreender as pessoas. Vai ter também a psicologia também, muitas das vezes no gabinete, o pastor ele vai precisar usar da sua psicologia no aconselhamento pastoral. Então são a geografia para a gente mapear ali, né, estudar ali o bairro, os habitantes que tem ali na parte de evangelismo, né, na parte de missionária, tudo de forma estratégica para que a obra venha a crescer, para que esse pastor que está começando muitas vezes a dirigir uma igreja, ele vai precisar muito dessas ciências para auxiliá-lo, e mesmo depois ele de bastante tempo de ministério, ele vai continuar precisando dessas ciências. A história, para saber a história do bairro, a história daquela cidade onde o pastor está. Para quê? Para que ele tenha mais conhecimento, para que se torne mais fácil para ele trabalhar ali no seu projeto de evangelismo, de pastoral urbana, na parte social, para saber a necessidade daquelas pessoas, de que forma a igreja pode ajudar aquelas pessoas ali, de que forma a igreja pode trabalhar para ajudar aquelas vidas ali, né? E não só os membros da igreja, mas os que estão fora, lá fora. O pastor tem que ter essa visão de não só se isolar dentro da igreja, mas que o pastor também ele venha trabalhar fora, essas vidas que estão lá fora, para trazê-las para dentro da igreja. Então essas ciências vão ser muito importantes. E a língua pátria também é fundamental, que é a língua que muitas vezes você vai estar em um outro país e você precisa ter um conhecimento daquela língua onde você vai estar pastoreando. Então dá para ver que não é para pararmos só na teologia. O pastor ele vai precisar também dessas outras ciências, como eu acabo de passar para vocês. Viram a importância que cada uma delas tem, até mesmo na área de métodos, de estratégias de evangelismo, de crescimento de obra. Essas ciências vão ajudar muito esse pastor que está começando a obra. E aquele pastor que já tem bastante tempo de igreja e não vê a sua igreja crescer, ele pode trabalhar com essas ciências que vai ajudá-lo e tremendamente o seu ministério e o crescimento da obra, o crescimento da igreja. E a gente já está terminando o nosso resumo. Para fechar, eu vou falar aqui para a gente fechar a respeito também de uma coisa muito importante, que é o cuidado com o rebanho. O pastor ele precisa ter cuidado com o rebanho, e eu vou citar aqui: ele precisa proteger o rebanho, né? Ele precisa respeitar a igreja, ele precisa ter um zelo pela igreja, né? Ele precisa ser cuidadoso, zeloso com a igreja. Então esses são os pontos fundamentais para que o pastor ele venha crescer no ministério, que ele venha ter um bom trabalho ministerial. Bom, gente, esses são os pontos, esse é o nosso resumo. Espero que vocês estudem, e até quinta-feira, dia 29, eu vou estar com vocês. Que Deus abençoe vocês, e até quinta, gente, tá? Até quinta. Estudem esse resumo, estudem as nossas aulas, e eu creio que vocês estarão fazendo uma boa prova. Então, até quinta-feira, dia 29. Deus abençoe vocês.